Se eu entrar na Justiça do Trabalho e perder a ação, eu pago? A resposta é não. E eu vou explicar por quê. Essa é uma questão que ficou muito disseminada após a reforma trabalhista, né, em novembro de 2017, que trouxe uma alteração do artigo 790 da CLT, introduziu mais dois artigos na CLT, 790A e B. E esses artigos, eles mencionam o seguinte, que o beneficiário da justiça gratuita, ele tem que comprovar a insuficiência de recurso para ter direito a esse benefício e ficar isento das custas, dos honorários de sucumbência do advogado da outra parte, os honorários da perícia, se caso o processo tenha alguma perícia. Então isso quer dizer que ele teria que comprovar que ele faz jus a esse benefício para ele ficar isento disso, desses ônus, né? Se caso ele perca a ação. Mas o que ocorre é que o parágrafo 4º desse artigo 790, primeiramente, ele fala que essas pessoas que não conseguirem comprovar, né, essa insuficiência de recurso, né, que não tenha condições de arcar com esse ônus, somente aqueles que ganham 40% do teto da Previdência, ou seja, acima de 40% do teto da Previdência. Hoje o teto da Previdência é 6.433, né? 40% desse valor equivale a 2.570 por aí. Então, primeiramente, a pessoa, para que ela pague, ela entre com uma ação e perca, ela teria que ter um salário acima de 2.570 para arcar com esse custo. E se ela estiver desempregada, não existe essa possibilidade. Mesmo que ela entre com a ação, perca a perícia, perca todo o processo, todos os pedidos que ela peça, se ela estiver desempregada, é porque ela não tem condições, ela não tem suficiência, ela comprovou que não tem recurso para arcar, né? Pelo simples fato dela estar desempregada. Então, quem está desempregado já não corre esse risco, tá? Inclusive, um outro artigo que foi introduzido, o 790B, que fala da perícia, se caso um empregado que ganha um valor acima de 40% do teto da Previdência, se ele tiver, ele só pagaria a perícia se ele tiver outros processos em curso, né, e aí descontaria desses processos, tá? E uma outra questão aqui importante é que o TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, ele declarou inconstitucional esse artigo 790, que fala dessa insuficiência, dessa comprovação de insuficiência de recursos, né? Mesmo aqueles que ganham acima de 2.570. Inclusive, trouxe uma súmula, né, dizendo o seguinte, que a simples declaração de pobreza, né, a declaração de hipossuficiência financeira, firmada pelo advogado, ela é hábil para comprovar que aquela pessoa não tem condições de arcar com as custas do processo. Então, ou seja, mesmo que ela ganhe hoje 2.570, já não existe mais esse risco da pessoa perder toda a ação, né, e ter que pagar a perícia, pagar o honorário para outro advogado, ter que pagar a custa do processo, que ainda isso circula, né, perante os trabalhadores, e criou esse receio, esse medo, né, de buscar o seu direito perante ao ex-empregador, com esse medo de ser condenado a pagar custa, perícia, que hoje a justiça, a jurisprudência já não admite mais que o trabalhador sustente esse ônus, tá? Então é importante que você, que tem um direito, né, logicamente, por meio de um advogado que avalie a sua questão, não tenha esse receio mais de entrar na justiça, né, com medo de ser condenado.